Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. No vídeo de hoje eu queria pedir permissão para você, meu irmão, para te dar um conselho bíblico, um conselho espiritual, ou talvez até um conselho pastoral, e queria que você me ouvisse. O que eu vou falar aqui é com muito carinho, com muito respeito, para tentar te alertar. Mas eu queria começar esse vídeo contando aqui uma história. Por que eu quero contar uma história? Porque eu percebo que o pessoal que hoje se identifica como direita política, eu sei que a causa é boa, que estão lutando por um país melhor, que estão lutando contra uma agenda nefasta, né? Uma agenda que trata de uma agenda abortista, uma agenda da ideologia de gênero, uma agenda da liberação das drogas, uma agenda que é sempre a favor do crime, uma agenda que está nos escravizando. Essa agenda nefasta tem que ser combatida mesmo. Mas o problema é que, em nome dessa pauta moral, a direita está também sacrificando a verdade. A direita está também sacrificando o evangelho e eu até digo que está sacrificando o senhorio de Jesus Cristo. E eu vou explicar aqui por quê. Mas eu quero começar contando duas histórias para você. Se você me perguntasse hoje quais foram as coisas que eu ouvi nos últimos anos que mais me entristeceu, eu vou dizer a primeira coisa nesses anos que mais me entristeceu, mas me entristeceu de verdade, o coração chega a doer. Primeiro foi a fala do general Dutra. O general Dutra, quando ele foi depor aqui na CPI, do 8 de janeiro, aqui na Câmara Legislativa do DF, para o deputado do PT, Chico Vigilante, o general Dias, ele falou uma coisa, que naquela noite que eles estavam cercando os manifestantes, ele disse que enquanto aquele povo estava sendo cercado, ele disse que estranhou porque aquele povo foi dormir. Ele falou desse jeito, nesse tom, eles foram dormir. Como quem diz assim, olha, nós estamos cercando para levarem eles presos, né, e tal, e agora eles simplesmente vão dormir. E ele se espantou como se isso fosse um absurdo. Aquilo me deixou muito angustiado porque eu sabia que aquelas pessoas tinham ido dormir, porque a grande maioria não estava lá na baderna. A grande maioria estava ali simplesmente clamando pelas Forças Armadas, se estavam certo ou não, não importa, o que importa é que é um direito meu clamar pelas forças legais e pelas instituições que são estabelecidas na República, seja pelo Exército, seja pelo Congresso, seja o que for, eu tenho o direito de clamar, a instituição vai atender se ela achar que tem como atender. Aquelas pessoas nessa tranquilidade foram dormir, o general se espantou. Eu achei isso de uma frieza, de uma traição tão grande. Porque as pessoas confiavam nas Forças Armadas e o general disse que se espantou que elas foram dormir. Aquilo me deixou mal muitos dias, mas eu fiz um vídeo, postei aqui no canal, me arriscando duplamente, uma por estar mexendo com autoridades no momento em que a censura está estabelecida, e a outra porque eu sou militar, e fiz uma crítica à fala de um general. Mas eu fiz com todo respeito a ele, a patente dele, a hierarquia, mas eu expus o meu pensamento e eu fui aplaudido pela direita. O vídeo está aqui no YouTube. Mas agora eu fiz uma outra crítica. Assim, se você perguntasse qual foi a segunda fala que também me deixou muito angustiado, a segunda fala que me deixou triste foi a da ministra Damares. Quando ela foi visitar o Papa com a primeira-dama Michele Bolsonaro. E segundo a imprensa, eu mostrei aqui, a ministra Damares disse que ficou encantada com o Papa e ele quer ser mesmo ponte, porque ele trata com muito carinho os evangélicos. E aí a Damares ficou encantada. E aí a direita me criticou. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, gente. Você acha que é justo? Você acha que é correto? A gente está aqui se sacrificando. Pessoas foram presas por causa de uma pauta progressista. Pessoas morreram na cadeia, ou pelo menos uma pessoa morreu na cadeia por causa de uma pauta progressista, gente que estava lutando. Familiares estão fazendo denúncias absurdas de pessoas que foram presas que nem aqui estavam. E aí, gente, tudo por causa de uma agenda progressista, e quando você olha para os ícones, para as pessoas que estão promovendo essa agenda, a principal no mundo, talvez uma das principais, é o Papa. Então o Papa, ele é um grande difusor dessa agenda porque ele tem poder político.
ele tem influência. E aí, enquanto um grupo sofre contra uma agenda, o Papa está implementando essa agenda, e aí uma ministra que todos aí admiram pra caramba vai lá e diz que está encantada com o Papa. E eu não vou falar isso, não vou me manifestar só porque ele é de direita. Quer dizer que quando se critica um general, a gente aplaude, quando critica a ministra não pode porque estamos nos dividindo. Onde é que está o nosso senso de justiça? Será que é esse Deus que nós estamos servindo? Será que Deus se agrada desses dois pesos e duas medidas? Olha, gente, a gente precisa ter muito aqui em mente o seguinte. Eu não posso pensar em união às custas do assassinato da verdade. Mas o principal que eu vejo é que eu fiz o vídeo apontando e criticando a fala da ministra Damares, no sentido de alertar você que você está sendo enganado, porque tem algo por trás disso que eu tentei mostrar também no vídeo. Então eu queria perguntar o seguinte, a ideia é se manter unido a qualquer custo. A ideia é a gente manter uma união, uma unidade, às custas de esconder coisas que estão erradas e às custas também, sabe, de não querer aceitar que estamos sendo enganados. E eu expliquei por que estamos sendo enganados. Por isso que hoje eu não me identifico mais como alguém de direita, eu me identifico apenas como alguém cristão. Eu queria perguntar o seguinte para vocês aqui. O que é que o conservadorismo te apresenta, te propõe, que o cristianismo não te apresentasse antes? E aí, primeiro ponto é esse. Não há nada de novo no conservadorismo de bom que o cristianismo antes já não me apresentasse, portanto, eu prefiro manter a minha identificação como alguém cristão. O segundo ponto é que por trás do movimento conservador existe uma pauta espiritual, que eu tenho tentado mostrar isso aqui às custas de muito suor. Mostrar que o conservadorismo é um movimento espiritualista, que está levando a sociedade para o noeísmo, que é um projeto judaico. Uma sociedade onde vai permanecer apenas valores morais e nós seremos salvos apenas cumprindo essa pauta moral, essas leis de Noé. Por isso o noeísmo. Assista o meu vídeo que eu explico isso direitinho. Então, é por isso que no conservadorismo se fala muito de valores morais. E a gente não percebeu isso. Então essas autoridades que estão aí se identificando como cristãs não têm absolutamente nada de cristão. Será que você não percebeu que está se levantando no Brasil, está crescendo um movimento que se diz católico, mas que o discurso é totalmente filosófico, falando apenas de virtudes? Será que você não percebeu que está se levantando no Brasil uma igreja poderosa, neopentecostal, que está atraindo pessoas com promessas de milagres e prosperidade? E nenhum nem o outro fala mais de arrependimento, fala mais de mudança de vida, de santificação, não fala mais contra o pecado, não fala mais sobre santificação, não fala mais sobre salvação, sobre vida eterna, ou seja, a verdadeira doutrina bíblica está sendo abandonada por todo mundo. Todo mundo. E aí a gente se orgulha porque somos de direita. Deixa eu contar uma coisinha aqui para você que você talvez também precise saber. Eu não sei se você sabe, a esquerda que é tão combatida e de forma até justa. A esquerda nasceu ali na França no movimento revolucionário iluminista. A esquerda foi criada para ser revolucionária. Mas no decorrer, nesse movimento iluminista que gerou a esquerda ali na França, surgiu um movimento positivista. E hoje, os nossos valores morais são baseados no movimento positivista. Mas eu queria que você entendesse que desse movimento iluminista que gerou a esquerda, que daí surge também na França o movimento positivista de Augusto Comte, o movimento positivista dizia, sabe o quê? Que a partir dali a ciência ia explicar todos os fenômenos e os problemas sociais. E a ciência substituiria Deus. Só para você ter uma noção do quanto esse terreno é perigoso, e por isso que eu falo que é anticristão, e o cristão, na verdade, ele não deveria nem se envolver com política. Você sabe o que acontece? O movimento positivista, ele dizia o seguinte, que
a ciência substituiria a religião, que o cientista substituiria o sacerdote e que Deus estaria eliminado irrevogavelmente da sociedade. Então, para substituir os valores espirituais do cristianismo, eles criaram os valores morais cívicos. Percebeu que no nosso hino nacional está escrito lá, em um dado momento, terra adorada. Depois vai dizer pátria amada, idolatrada. Ou seja, uma pátria adorada e uma pátria idolatrada. Atributos, ou melhor, vamos dizer assim, comportamento, valores, que só Deus é digno, porque Ele é o único digno de ser adorado. Mas nós estamos adorando e idolatrando a pátria. E não percebemos isso. Por quê? Porque isso é positivismo. É a ciência, a ciência no lugar da religião, o cientista no lugar do sacerdote, e aí Deus seria eliminado. Augusto Conte criou a religião da humanidade. Tem um templo deles aqui no Rio de Janeiro. Então, gente, quando eu tento trazer isso para vocês, eu tento tentar mostrar para vocês que nós estamos sendo levados por esse movimento. Quer ver uma outra coisa curiosa? Você já percebeu que os judeus, que são aqueles que estão promovendo o noísmo no mundo, eles, na verdade, eles não aceitaram Jesus Cristo porque Jesus Cristo veio apenas como servo de Deus, que morreu numa cruz e combateu o pecado, e eles queriam um líder político que tomasse o poder, que destruísse o Império Romano e que restaurasse o templo e a adoração no templo. Então esse líder guerreiro, ele não era Jesus, então eles não aceitaram porque em Jesus não havia os atributos, eles não viram ali as credenciais do Messias que seria um guerreiro, então eles rejeitaram Jesus. E então o que eles esperam? Um líder que seja também político. Percebam, o Messias será político. A guerra para eles é política. E aí essa nova sociedade noeísta, baseada numa salvação apenas por boas obras, ou seja, em valores morais, que é o que está sendo implementado no Brasil, cuidado com isso. Então, esta sociedade, ela está nos condicionando a buscarmos uma salvação política. E aos poucos nós estamos trocando os valores cristãos por valores morais apenas. Eu sei que você vai me dizer, não, pastor, o Vital, ou sei lá como você queira me chamar, mas nós estamos lutando porque essa pauta ela é anticristã. Sim, ela é anticristã. Mas eu quero dizer para você que não é por isso que nós vamos agora atropelar outros valores em nome de uma direita. Agora, eu queria que você entendesse que o movimento neoconservador, que muitos dos que fundaram o pensamento neoconservador vieram do comunismo. Porque a ideia, gente, eu queria que vocês entendessem que o comunismo, a esquerda revolucionária, foi criada para destruir os valores cristãos. Então eles vêm ali como um trator destruindo tudo. E aí vem agora, já que está tudo destruído, nós vamos construir a nova sociedade pautada em valores morais. E aí, claro que o cristão, ele quer o quê? Valor moral. Então ele vai abraçar essa causa sendo enganado. Então a pauta moral é uma isca para os cristãos. Por isso, o correto seria, o cristão tem que se envolver com política apenas na medida necessária. Porque eu tenho que votar, vou votar. Porque eu tenho que... Mas eu passo você quer saber qual é a minha opinião verdadeira? Tínhamos que boicotar todo mundo. Eu queria aqui fazer uma pergunta para você. Até quando nós vamos ser levados por esse movimento? Até quando vão ficar nos gerando expectativa no Brasil? Até quando vão ficar dizendo acabou, agora vai acontecer, agora isso, agora aquilo, agora não sei o quê? Gente, olha, eu vi agora aí, domingo. Você viu lá a manifestação que foi feita no 8 de janeiro por este governo que está aí? Você percebeu alguém com medo? Você viu na cara do ministro Alexandre de Moraes se ele estava com medo? Muito pelo contrário, ele falou que vão investigar e vão punir. Você viu algum medo na cara do presidente do Senado? Ninguém está com medo, ninguém está preocupado. Mas sabe o que me indigna? O que me indigna é porque eu vi muitos youtubers dizendo, olha, o plano do Lula falhou, porque teve 15 governadores que faltaram, porque isso, porque aquilo, porque agora vai acontecer. Eu pergunto a vocês, até quando nós vamos ser enganados, sabe, como se fossem tolos? Por isso que eu fiz um vídeo falando sobre idiota útil de direita. Não seja um idiota útil de direita.
E foi no comunismo que surgiu a expressão idiota útil, porque é assim que eles tratavam aqueles que apoiavam o movimento, como idiotas. Não fomos nós, cristãos, que inventamos isso, não. Não foi a direita que inventou isso, não. Foi a esquerda que chamou os seus ajudadores de idiotas úteis. Mas nós estamos servindo como idiota do mesmo jeito. Então, gente, eu queria deixar claro isso. Cadê a CPI do 8 de janeiro? O que deu? O que mudou? Tem 4 anos que a gente está ouvindo, agora vai acontecer, agora isso, agora aquilo, agora não sei o quê, e nada acontece. Então eu tenho razões sim, muitas para desconfiar de todos esses aí. Inclusive, hoje eu queria até dar uma explicação para uma irmã muito querida. Eu sei que ela é uma mulher de Deus, eu não conheço, mas pela forma que ela falou comigo, pela mensagem que ela me criticou, mas ela foi muito educada. Ela disse assim para mim, que quando eu critico a ministra Damares, eu estou ali mostrando uma divisão no nosso meio, eu estou expondo uma ministra cristã. Primeiro, minha irmã, eu questiono realmente o cristianismo da ministra Damares, questiono, e poderia depois explicar com mais detalhes por quê. Mas eu queria mostrar o seguinte, que quando a gente expõe a verdade, primeiro, a maioria dessas igrejas ditas evangélicas sequer elas são cristãs. Porque a gente precisa entender que o cristianismo ele tem que ser pautado nas doutrinas apostólicas dos apóstolos. Ninguém tem autoridade, me desculpe meu irmão católico, ninguém tem autoridade de alterar, de mudar, de acrescentar o que está aqui dentro. Porque o próprio apóstolo Paulo disse que se descer um anjo do céu e anunciar outro evangelho que não seja esse, que esse anjo seja amaldiçoado. Que seja amaldiçoado. O que eu fico triste é porque a gente não percebe o seguinte, é que olha só, enquanto a esquerda levanta um movimento forte dizendo assim, vamos alterar a Bíblia, a Xuxa, um dia desse falando de Bíblia, não sabe nada de Bíblia. Aí você vai ter alguns teólogos da teologia da libertação no catolicismo e da teologia da missão integral no meio evangélico, dizendo assim, vamos alterar a Bíblia. Aí o pessoal da direita, as igrejas, os movimentos cristãos, falam assim, não podemos alterar não, porque isso aqui é a palavra de Deus. Mas o que a gente não percebe é que eles falam isso, não vamos alterar, é a Bíblia Sagrada, é Deus, é moral, é família, é pátria, família, é tudo. E aí o que acontece? Eles não alteram, não mexem no texto. Não mexem no texto. Mas, no entanto, eles alteram totalmente as doutrinas dentro das igrejas. Criam uma série de coisas. Cria um monte de coisa para atrair pessoas, para atrair gente. Hoje a igreja católica aí com um monte de intelectual, filósofo, falando muito mais de virtude do que de evangelho, falando muito mais de Platão, de Sócrates e de Aristóteles do que falando do apóstolo Paulo ou do próprio Jesus Cristo. Tem aí uma igreja evangélica que atrai pessoas prometendo milagres e cura e prosperidade, um monte de coisa, mas ninguém mais está atraindo pessoas porque estão convictas dos seus pecados. As pessoas não vão mais para a igreja, sabe, lamentando os seus pecados, buscando arrependimento, buscando um conserto com Deus. É uma tradição para cá, é milagre para lá, mas eu não vejo, sabe, um movimento realmente de avivamento, de quebrantamento, de mudança de vida. Fui criticado aqui pelos católicos, porque coloquei um vídeo do Ítalo Marcílio falando de uso apostólico do tabaco. Aonde vamos parar com isso? Como é que alguém consegue usar tabaco para conquistar o outro para o catolicismo e diz que isso é um uso apostólico? Sabem por que isso acontece? Porque a tradição permite. Né? A tradição, em nome de uma tradição, porque se eu for questionar ele vai dizer isso para mim. Aí é onde eu pergunto, gente, será que em nome de uma igreja, de um rótulo, em nome de uma tradição, nós vamos sufocar uma verdade? Falta muito conhecimento disso aqui, ó. Eu vejo aí evangélico e católico discutindo comigo, falando um monte de coisa, um monte de tal, mas ninguém argumenta de fato em cima das doutrinas bíblicas. É muito fácil quando a gente falar, porque se a tradição está acima da Bíblia, então não tem mais o que se falar, vamos inventar o que a gente quiser. Porque é o direito da igreja. É justamente por isso que o evangelho se tornou o que se tornou. É justamente por isso que as pessoas não conhecem mais a palavra e nem precisam mais da palavra. Não precisam mais, porque tem pessoas que estão guiando as pessoas. Então, gente, tudo isso é planejado. Ou você acha que é tudo coincidência? Eu pergunto para você, lembra na época da aliança da campanha?
Tinha um pastor aí que dizia que Deus falou, que Deus mostrou, que Bolsonaro vai assinar isso, vai assinar aquilo, vai ter derramamento de sangue, vai não sei o quê, vai ser preso não sei quem, vai ser... Só foi preso até hoje patriota. Eu pergunto, será que esses pastores mentiram? Mentiram. Eu já estava saturado de todo dia receber mensagem que Deus revelou, Deus revelou, Deus revelou. Gente, olha, o que Deus precisou falar para mim já está aqui dentro. Se Ele quiser falar alguma coisa a mais sobre o meu dia a dia, sobre as coisas mais de ordem pessoal, Ele pode usar quem Ele quiser, quem Ele quiser. Agora eu não vou ficar sendo guiado por profecia, sendo que a maior profecia já está aqui dentro. Mas muitos evangélicos se levaram por isso aí. Em nome de quê? Em nome de um patriotismo. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Não adianta, como eu vejo hoje, estou falando aqui porque um católico me disse isso. O católico hoje se orgulhar porque a nossa igreja está crescendo, tem um monte aí de protestante virando católico, e aí os neopentecostais ficam orgulhosos porque as igrejas neopentecostais são ricas, são templos, tem até agora onde vai ter uma catedral evangélica em todo o Brasil e gente aí buscando milagre e prosperidade, grande coisa, sabe por quê? A palavra de Deus disse, Jesus Cristo falou que a porta que conduz à salvação, ela é estreita e por ela poucos entram. O caminho que conduz à salvação, ele é apertado e por ele poucos passam. Então, gente, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Pode encher as igrejas de multidões e multidões, porque a Bíblia diz que poucos serão salvos. Porque o caminho da salvação, ele exige renúncia. Ele exige, em primeiro lugar, arrependimento de pecados. As pessoas hoje não se sentem mais pecadoras. Sabe por quê? Porque o meu pecado, ele ofende primeiramente a Deus. E queria também dizer uma coisa aqui, mas que a Bíblia é muito clara. O próprio Deus, ele fala na sua palavra o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A gente quer terra sarada? A gente quer um Brasil sarado? Não adianta ir para a esplanada, dar as mãos, orar, ficar de joelho. Não adianta. Porque a Bíblia diz que se o meu povo, é o povo dele, é o povo que é identificado como povo de Deus, que se chama pelo meu nome, ou seja, um povo que atende pelo nome de Deus, é o povo de Deus. Se esse povo se humilhar, tem que ter humilhação da nossa parte, e orar, e buscar a face dele, e se arrepender dos seus maus caminhos. A gente quer que os políticos se arrependam dos seus maus caminhos, mas nós não estamos nos arrependendo. Quantas vezes eu estive na esplanada dando as mãos ali, orando com pessoas, mas eu pensava comigo, será que essa pessoa que está orando comigo, ela de fato é uma cristã, ela foi transformada, ela se arrependeu dos seus pecados, ela busca uma mudança de vida, ela busca ter uma vida santa? Porque para Deus não existe meio termo. Ou é céu, ou é inferno, ou é vida, ou é morte, ou é Deus, ou o demônio. Para Deus ninguém está em cima do muro. Tem que haver arrependimento. Jesus Cristo, João Batista chegou pregando isso, arrependeu-vos e converteu-vos. Jesus Cristo repetiu a mesma coisa, arrependeu-vos e converteu-vos. Pedro lá na frente pregava a mesma coisa, arrependeu-vos e converteu-vos. E nós estamos agora chamando de cristão qualquer um que diga ser cristão, vivendo dentro de igrejas pregando outra coisa que não é o evangelho. E Paulo disse que seja amaldiçoado, ainda que seja um anjo que desça do céu. Hoje ser cristão é o quê? Basta estar dentro de uma igreja? Basta carregar um título de pastor? A gente precisa ter consciência de que Deus não vai atender de qualquer forma. Eu até muitas vezes penso que, sabe por que Deus não atendeu os nossos pedidos? Sabe por que não aconteceu o que nós queríamos que acontecesse? Simplesmente porque é um povo que não tinha compromisso de fato com Deus. É um povo que está depositando mais a esperança na política. É um povo que se esqueceu do arrependimento, sabe? Se esqueceu de uma vida com Deus, se esqueceu que uma pátria, ela só se torna abençoada, feliz, e a nação cujo Deus é o Senhor. Mas não adianta chamar Deus de Senhor se nós não lhe obedecemos como servos. E para obedecer a Deus como servo, nós temos que primeiro passar pelo arrependimento e nos arrepender dos nossos pecados e buscar uma mudança de vida, como Paulo fez. E disse, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E agora ele se dizia, eu sou uma nova criatura. É dessa forma que Deus vai nos ouvir. Porque o filho dele morreu por causa dos nossos pecados. Nós estamos querendo uma nação abençoada apenas por uma mudança política. Isso não vai acontecer.
Isso não vai acontecer. Mas o pior de tudo é saber que esse grupo político, que nós chamamos de direita, ele está nos levando para uma sociedade onde viveremos apenas uma vida, como se fala, uma salvação que virá apenas através de uma moral. Valores morais. Não se fala mais de pecado. Não se fala mais disso. Enquanto essa nação não entender que ela precisa se voltar de fato para o evangelho, para a palavra de Deus, se arrepender dos seus pecados, mudar de vida. Enquanto isso não acontecer, enquanto não formos cristãos genuínos, que busca a Deus porque somos pecadores e queremos a salvação. Essa é a nossa prioridade. Porque a Bíblia diz que a nossa pátria não é aqui. Jesus Cristo falou que o meu reino não é deste mundo. A Bíblia diz, salvo engano, Pedro fala que nós somos apenas peregrinos nessa terra. O autor aos Hebreus também fala que aqueles homens de Deus do passado, aquela galeria dos heróis da fé, de Hebreus capítulo 11, diz que aqueles homens buscavam uma pátria que não era esta, mas era outra. É isso que os homens almejavam, uma pátria celeste. Então, se queremos lutar por um Brasil transformado, precisamos de pessoas transformadas. Porque o que transforma uma nação são pessoas transformadas. E eu não creio em transformação se não for através da mudança do evangelho que passa pelo arrependimento de pecados. Porque todo ser humano, nós cristãos defendemos isso. Todos nós nascemos com o pecado original. E se não tivermos consciência disso, não vai haver transformação. E se não há transformação nas pessoas, não vai haver transformação em uma sociedade. Não é pela política. Quem está esperando uma salvação política é Israel. Nós estamos esperando uma salvação através da mudança de pessoas e essa mudança passa pelo arrependimento. Estou fazendo questão de frisar isso aqui. Essa união sem a verdade do evangelho, essa união que a direita está propondo sem a verdade do evangelho, ela está se transformando apenas num ecumenismo, onde todos se unem para alguma coisa, mas cada um com o seu pensamento. Não é assim que Deus entende, não é assim que a Bíblia ensina e, portanto, eu não creio que vai ser dessa forma que Deus vai agir. Que Deus abençoe a todos.